Mas eu acho que hoje vai ter menos gente. Oi, Edilson. Boa noite, Edna. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Renata. Tudo bom. Ó, gente, lembrando mais uma vez, está sendo gravado, viu? Sim. Então, Tá bom. aí, igual o Ofélia, só abrindo a boca quando tem certeza. Tá bom. Vamos aguardar o pessoal chegar aí, né? Uhum. É. O povo está devagar hoje. Tá, Pensa- bastante. A chuva atrapalhou sair de casa. Nas últimas vezes eu atrasei, né? Eu estava trabalhando, estava com problema. Mas agora o semestre já fechou, estou sossegado. Hoje você vai ficar no estudo, né? Hoje é a última, assim, desse ano. Não, ela está perguntando se É. Ah, não sei. Isso aí é... Hoje vou ficar assim. Ah, tá. Absurdo, vou ficar assim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite para os meninos e para as meninas. Dilson, nós vamos encerrar hoje? Por esse ano, sim, né, Sérgio? Não, pois é, não, é por esse ano. Agora, quando volta, aí vai ficar para vocês decidirem, né? Mas por quê? Ué, porque se vai seguir o ESD, se vai em janeiro, eu não sei, né? Eu não quero parecer que eu fico definindo as coisas, não. Não, mas por que seguir o ESD? Ah, não. Não, então já vou propor aqui, eu acho que deve voltar em janeiro. Boa noite. Fala com o Boa pessoal. noite. A minha opinião é que voltaríamos dia 14 de janeiro. Porque o ESD a gente nem Vai sabe. demorar. Ô, Edna, o ESD a gente não sabe, né? Não, o Jamar tinha me falado que hoje tinha que ir, era para voltar igual todo ano, na época de evangelização, de escola. Então é fevereiro, né? É. O calendário universitário ele mudou esse ano, né? Por exemplo, o semestre ele começa dia 4 de janeiro e ele vai encerrar dia 30 de janeiro e fevereiro é que vão ser as férias. É. Por causa da pandemia aí, né? Eu não sei os demais calendários, é o pessoal que fez, mas Eu, por mim, nós voltaríamos dia 14. Que dia que Não é? vai ficar muito tempo parado. Quinta-feira? Eu acho uma boa Quinta-feira. proposta, né? 14 é bom. É. Eu acho uma Eu boa. também acho. Pode ser dia 14. Eu concordo. Se o Terezinha, pessoal você está quiser. caladinha? Boa noite. Boa noite, gente. Eu falei porque vocês estavam conversando, não queria interromper, tá tudo bem? Oi, Terezinha. Você acha bom, gente? É Tudo bem? Bem, Obrigada. quanto tempo? Terezinha, o que você acha de voltar dia 14 de janeiro o estudo, por favor? Seu microfone. Eu acho ótimo, por mim nem parava, sabe? Mas tem que parar, né? Não, para mim tá ótimo, dia 14, claro. Eu já te dei essa resposta aí. Tem que parar. Não tem que parar, não. Nós só devemos parar. Não, mas porque todo mundo acaba tendo compromisso, né? Agora, no É. final de ano, com a família. Eu entendo. Não, tá ótimo dia 14. Olha, eu não sei como é que a Edna, o Walter, eles conseguem. Porque esse ano eu esgotei, viu? Minha cabeça esse ano virou piorra. Cansei. Sinceramente. Eu tenho tarefa no centro todos os dias, né? Tinha. Para ver se agora eu manero. Eu também, todo dia também. Então, a gente acostumou. Eu encerro amanhã. Amanhã eu encerro, faço a psicografia lá no centro
Aí depois é só em janeiro mesmo, né? Porque a gente tem que dar uma atenção à família, né? Essas coisas. Tá aí. Ô, Dilson, 7h33 aí. A bola tá contigo aí. Então vamos fazer a prece, né? Alguém se habilita? Isso. Faço eu? Como é que é? Vocês querem? Não faço eu mesmo, tá? Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, aos nossos guias, mentores espirituais, a todos aqueles nossos irmãos provenientes do espaço, que nos dão a sua presença aqui. Muito obrigado pelo abraço que nós agora sentimos. Agradecemos a vocês, aos instrutores também do espaço, agradecemos o seu concurso com a sua inspiração a todos nós. Pedimos que as bênçãos do Senhor Jesus e do nosso Pai Celestial possam ser estendidas a toda a humanidade, pacificando o ânimo e pacificando a sociedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores e devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Bom, quem vai começar? Pode ser eu. Então, nós estamos aqui agora nas manifestações físicas, né? Onde o Kardec vai relatar aí alguns casos que foram publicados numa revista, num jornal de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, lemos o que se segue em Le Spiritualiste de la Nouvelle Orleans, no mês de fevereiro de 1857. A gente já percebe aqui que o Livro dos Espíritos ainda não tinha sido lançado, né? Então, os americanos já estavam lá falando sobre as manifestações, né? Então, vamos lá. Ultimamente, perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras: quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Ou seja, a pergunta que foi feita ali, um espírito já, através da psicografia dessa senhora aí, já deu uma resposta curta e grossa, né? Quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? O outro artigo. Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas, encontramos a seguinte passagem: as manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque talvez mais que nenhuma outra podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Então, está aqui falando o que nós já havíamos comentado, né, sobre manifestações físicas, chamar a atenção. Né? Esse espírito está dizendo a mesma coisa aqui. Ele continua. Para obter tais manifestações, é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós. E então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Ou seja, está dizendo aqui que à medida que esses médios vão surgindo, esses efeitos físicos aí de barulho vão aumentar, né? E aí vai mais um artigo, né? Lá em Nova Orleans.
Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos. Mas pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões que têm por fim este gênero de manifestações. E mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, porque disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora. Então, ou seja, eles chamaram lá o chefe da casa, né, o pai da família, onde ocorriam esses fenômenos. Ele começou a trabalhar em algumas reuniões lá, que se viam de médium, né, nas reuniões com essa equipe aí de Nova Orleans. E o que ocorreu? Na casa dele, os barulhos aumentaram. Então, a esposa pediu para que ele não participasse mais, né? E aí vai virar aqui uma explicação o porquê disso, né? Então, a mão da psicografia dessa médium lá de Nova Orleans, né? Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram. Mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Aí o Kardec vai dizer aqui, né? Chamamos atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans com respeito à fonte das manifestações físicas e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Quem faz dançar os macacos nas ruas? Serão os homens superiores? Como quem diz, quem vocês acham que fazem que geram essas manifestações físicas? São os espíritos superiores? É isso, eu acho que aqui, né, não tem muito que comentar não, né? Está claro, fenômenos, são relatos, né? Se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, fica à vontade. E agora nós vamos começar outro caso, né? Uma colocação rápida do porquê de New Orleans, né? É porque é o seguinte, apenas acho que 20 anos antes, ou até um pouco menos que isso, o Napoleão Bonaparte tinha vendido a Louisiana e grande parte do território acima do Missouri aos americanos, porque, se não me engano, não sei se foi 5 ou 15 milhões de dólares. Então, toda aquela região é de expressão francesa. Então, nessa época, isso era muito vivo, tanto é que eles tinham jornais, inclusive, em língua francesa, de circulação ampla e restrita. Então, a facilidade para o Kardec pegar esse material sem ter que traduzir, né? Porque a tradução é sempre um pouco penoso. Então, e a esse respeito, né, diz que com esse dinheiro, Napoleão financiou parte das suas guerras, né? Os habitantes dessa região, né, Dilson, eram migrantes franceses, né? Eles são chamados de Cajuns, né? Quer que eu continue? Pode continuar, ou passar para alguém, você que sabe aí. Agora aqui é outro caso, né? Outra história, né? Já não é mais lá do Jornal de Nova Orleans. Aqui chamamos. Teremos ocasião de transcrever de jornais da América numerosos exemplos desse tipo de manifestação, bem mais extraordinários que acabamos de citar. Sem dúvida, responder-nos-ão com um provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas assim tão maravilhosas nos vêm de 2.000 léguas, mas não podemos verificar, a dúvida é admissível. Mas esses fenômenos
Atravessaram os mares com o Sr. Holmes, que nos deu provas. É verdade que o Sr. Holmes não foi para um teatro a fim de operar os seus prodígios, e que nem todo mundo, pagando a entrada, os pôde ver. Por isso, muitos o consideram um hábil prestidigitador, sem refletir que a fina flor da sociedade, testemunha desses fenômenos, não se prestaria de bom grado a lhe servir de parceiro. Se o Sr. Holmes fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recusar magníficas ofertas de muitos estabelecimentos públicos e ter-se-ia locupletado seu interesse é a resposta mais premontória que se pode dar aos seus detratores. Né? Aliás, seu desinteresse. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde falaremos pormenorizadamente do Sr. Holmes e da missão que o conduziu à França. Enquanto isso, eis um fato de manifestação espontânea que nos referiu distinto médico de toda confiança e que é tanto mais autêntico quanto o passado com o seu testemunho pessoal. Uma distinta família tinha como empregada uma moça órfã, de 14 anos, cujo caráter, naturalmente bondoso e delicado, lhe havia granejado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão morava uma família cuja senhora, não se sabe por quê, havia tomado birra à mocinha, a ponto de a tornar objeto de toda sorte de atrevimentos. Um dia, ao entrar ela, a vizinha apareceu furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Apavorada, atira-se à porta, tentando tocar a campainha. Infelizmente, o cordão estava partido e ela não o alcançava. Eis, porém, que a campainha tocou por si mesma. Não abrir. Na perturbação, ela não se deu conta do que havia passado. Mas depois, a campainha continuou tocando de vez em quando, sem uma causa conhecida, tanto de dia como à noite. E quando iam atender a porta, não encontravam ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados por essa pilhéria, de mau gosto. A queixa foi levada ao comissário de polícia, que abriu um inquérito. Procurou ver se algum fio secreto se comunicava com o exterior. Nada pôde descobrir. Entretanto, as coisas continuavam mais insistentemente, em detrimento do repouso de todos, e, sobretudo, da pequena criada, acusada como causa do barulho. Depois de aconselhados os patrões, resolveram afastá-la, colocando-a em casa de amigos no campo. Desde então, a campanha ficou quieta, e nada de semelhante se produziu no novo domicílio da pequena órfã. Esse, como muitos outros fatos que teremos de relatar, não se deu nas margens do Missouri ou Ohio, mas em Paris, na travessa dos panoramas. Cabe agora explicar. A mocinha não tocava a campainha, claro. Ela estava aterrada com o que se passava para pensar numa brincadeira na qual fosse ela própria a primeira vítima. Não menos certo é que o toque da campainha era devido à sua presença, pois que o efeito cessou quando ela se foi. O médico que testemunhou o fato explica com uma poderosa ação magnética exercida inconscientemente pela mocinha. Essa explicação, de modo algum, nos parece concluente, porque, ao partir, ela teria perdido tal poder. Diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na moça uma superexcitação de natureza a desenvolver a ação magnética, que, com efeito, cessara com a causa. Confessamos que o argumento não nos convence. Se a intervenção de um poder oculto não está demonstrado premonitoriamente, pelo menos é provável, conforme casos análogos que conhecemos, admitindo, pois, tal intervenção, diremos que, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor provavelmente quis subtrair a mocinha ao perigo que corria, que, a despeito da afeição que os patrões lhe tinham, talvez fosse de seu interesse sair daquela casa,
eis porque o barulho continuou até que ela partisse. Bom, vamos explicar, né? Isso pode ser explicado, tanto como ele falou, pelo interesse da moça em ficar lá, né? Perto de uma pessoa que tentou, inclusive, agredi-la, né? Mas pode ser explicado de outra forma também. Quando se separa o médium do espírito, né? Do espírito batedor, os dois estão separados, o fenômeno não ocorre. Então pode ser que a mocinha tenha sido o médium e o espírito que habitasse a casa, certo? Usava dos fluidos dela, do magnetismo dela, para tocar a campainha. Então, quando ela saiu de lá, o médium deixou de estar à disposição e tal fenômeno não ocorreu, né? Todas essas duas explicações não são plausíveis. Tá. Lu, eu consegui abrir aqui. Alguém tem alguma outra teoria, alguma outra explicação para esse fenômeno? Ô, Dilson, posso fazer uma pergunta? É claro. Então, tinha essa ação magnética que fazia com que a campainha tocasse sozinha com a influência da menina com a vizinha? Dessa forma, assim? O magnetismo a que nós estamos nos referindo é o magnetismo animal, não é o magnetismo físico, né? Que se dá com os minerais metálicos, né? Ou dopados com ferro, né? Não tem magnetismo somente em minerais metálicos. Tem magnetita, é um mineral não metálico. Com ele se produz a ferrite, que faz aquele ímã que você encontra na borda do alto-falante, né? E também com o mineral metálico e outro tipo de tratamento se produz o neodímio, aquele que faz o ímã daquele foninho de ouvido do celular que você escuta, né? Pequenininho que entra dentro do ouvido. É um ímã de alto magnetismo. Então, o que nós fala é o magnetismo animal, aquilo que ele pode ser excitado pelos fluidos que o ser humano emite, né? Materializados, né? O fenômeno materializado, porque o espírito não tem ação no meio ambiente, né? Ele tem que se servir dos fluidos materializados de uma pessoa com mediunidade. Então, é essa a explicação. Dilson, e se não tiver o espírito e a pessoa tiver o magnetismo, não ocorre barulho nenhum. Sem o espírito... Onete, eu peço desculpa, mas eu não escutei o que você falou. Vamos supor que a pessoa tem o magnetismo, mas não tem espírito nenhum, então não tem barulho. Não. Acaba o barulho, assim que o espírito vai embora, acabou o barulho. Se o espírito vai embora, acabou o barulho. A Edna, você quer ir aí nos diabretes? Ah, sim. Mas os diabretes que você está falando, né? os diabretes que você está falando são os doentes? O meu está como... Não está na lista, na programação, não. Você pulou isso aí. Diferença de tradução, Sérgio. Hã? Não, eu estou dizendo que esse artigo você não colocou na programação de leitura e de estudo. Não coloquei, não? Não, você pulou direto para evocações particulares. Então vamos para evocações particulares, porque eu não estou com o roteiro aqui. Ô, Dilson, se puder, eu leio a outra, porque essa aqui no meu livro está com a letra muito miudinha e eu vou ter dificuldade de ler. Então Tá? vamos... Eu leio a próxima, que a letra está maior. Pode ser, Liliane? Você pode ler evocações particulares. Mamãe, aqui estou. Ah, tá. Tá bom, eu vou ler. Peraí. Mamãe, aqui estou.
A senhora havia perdido meses antes a filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seus lamentos, pelas qualidades que prometiam torná-la uma senhora perfeita. A moça falecera de longa e dolorosa enfermidade. Inconsolável com a perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se e repetia incessantemente que em breve iria reunir-se à filha. Inconformada da possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, na conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas pouco afeitas uma e outra a semelhantes evocações, principalmente numa circunstância tão solene, pediram-me assistência. Éramos 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe, em nome de Deus Todo-Poderoso, o espírito de Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Então, aqui começa a comunicação, né, da mãe e da filha. Aí a Júlia responde: mamãe, estou aqui. A mãe: és tu, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Júlia: Lili. Era o apelido familiar dado à moça em sua infância. Nem a médium sabia, nem eu, pois há muitos anos só a chamavam Júlia. Com esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a sua emoção, a mãe rompeu em soluços. Júlia: mãe, por que te afliges? Sou feliz, muito feliz. Não sofro mais e vejo-te sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia: aqui ao teu lado, com a minha mão sobre a senhora. X, a médium: para que escreva o que te digo. Vê a minha letra. A letra era realmente a da moça. A mãe: dizes minha mão, então tens corpo? Júlia: não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência. Não estás contente porque não sofro mais e porque posso conversar contigo? A mãe: se eu te visse, te reconheceria então? Júlia: sim, sem dúvida. E já me vistes muitas vezes em teus sonhos. A mãe: com efeito, eu te revi dos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Júlia: não, sou eu mesma, que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do senhor Z, ele não é sincero. Esse senhor conhecido apenas da mãe, citado assim espontaneamente, era uma nova prova e identidade do espírito que se manifestava. A mãe: que pode fazer contra mim o senhor Z? Júlia: não te posso dizer, isto me é vedado. Posso apenas te advertir que desconfies dele. A mãe: estás entre os anjos? Júlia: oh, ainda não, não sou bastante perfeita. A mãe: entretanto, não te conhecia nenhum defeito. Eras boa, meiga, amorosa e benevolente para com todos. Então isso não basta? Júlia: para ti, mãe querida, eu não tinha defeitos. E eu acreditava, pois mo dizias tantas vezes. Mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. A mãe:
Como adquirirás essas qualidades que te faltam? Júlia, em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe, é na terra que terás novas existências? Júlia, nada sei a respeito. A mãe, desde que não fizestes o mal em tua vida, por que sofrestes tanto? Júlia, prova, prova. Eu a suportei com paciência, pela minha confiança em Deus. Hoje sou muito feliz por isto. Até breve, querida mamãe. Antes fatos como esse, quem ousará falar do nada do túmulo, quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável? Essa mãe minada pelo desgosto experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual, pela troca de seus pensamentos. Apesar da descrição em que envolvemos esse relato, não teríamos publicado se não tivéssemos tido autorização formal. Aquela mãe nos dizia: possam todos quantos perderam suas afeições terrenas experimentar a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos apenas uma palavra aos que negam a existência dos bons espíritos. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa jovem fosse um demônio malfazejo. Então aqui foi o diálogo, né? Entre a mãe e a filha. E aqui no final ele questiona, né, se realmente ela era ela ou um demônio malfazejo. E aí, o que vocês dizem? Liliane, o demônio que ela está dizendo, que o Kardec diz, né? Como é que nós poderíamos dizer que seria um demônio? É por causa das acusações da igreja, né? Que não é isso? Que só os demônios que se manifestavam. Os anjos não se manifestam, né? Então, entendi. Realmente é verdadeira mensagem. Na época era isso aí. E uma coisa que chama atenção são dois fatos. A prova, quando ela fala do apelido, né, Lili. Né? E aí a mãe começa a chorar, né? Quantas vezes nós já vimos isso, já presenciamos isso na casa espírita, né? Uma mensagem lá no meio da carta, o espírito fala alguma coisinha, até no momento o parente que estava recebendo a carta estava meio assim, meio quieto, aí desaba a chorar, né? Aquilo que foi dito ali no meio era um sinal de que era o espírito mesmo, né, que está se manifestando, né? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Você viu que ela falou. E a mãe aqui, né, os defeitos, né? Para a mamãe, a filha era um anjinho mesmo, né? E ela dizendo que não. E essa prova que vem de novo, né? Quem sofre, né? Todos nós sofremos, mas nem sempre estamos sofrendo, ou tem gente sofrendo por expiação, mas por prova. Né? Então, quando ela pergunta, por que você sofreu tanto, né, em vida? Né? Aí ela dizendo, prova. Eu estava em prova. O mais interessante que a gente tira aí também é a própria Júlia avisando para a mãe que ela deve procurar se comunicar com ela de modo próprio, né? Para não pesar, né? Ficar dependendo, assim, para comunicações corriqueiras, dependendo dos médiuns, aí não é bom, né? Não só incomoda os médiuns, como também causa muito distúrbio esse tipo de coisa, né? Para as pessoas, para os médiuns, né? Então, é bom essa advertência que a própria Júlia deu para a mãe, né? Gilson, eu não vi essa advertência. Onde está aqui? Será que eu passei os olhos só e não?
né? Olha aqui, ó. Mãe querida. Não, Porque ela fala aqui, ó, fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Né? Aí ela fala do tal senhor Z, né? Aqui, ó. Com efeito, eu te revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação. A Júlia, não sou eu mesmo. Estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Entendeu? Então, ela indicando para a mãe que ela estaria em contato com ela nos sonhos, né? E explicando para a mãe que é uma via para ela, né? Para ela se comunicar com ela, para ela não ficar assim ligada a procurar insistentemente esse tipo de comunicação, sendo que ela já tinha. Às vezes, a gente acha que os sonhos são ilusões, né? Uma bobagem, uma coisa à toa que a gente sonha. Não, às vezes a gente sonha e o sonho é tão assim, é tão real, mas a gente ainda duvida, né? Às vezes fala assim, nossa, eu sonhei, eu encontrei, eu conversei com aquela pessoa, mas será que eu encontrei mesmo? Ô, Renata, principalmente o que ocorre com mães que perdem os seus filhos, quando sonha, acha que é coisa da cabeça dela, porque fala assim, eu estou pensando nela direto, eu penso no meu filho direto, penso na minha filha direto, né? A saudade é imensa, e eu sonho. Então, você viu, você esteve com o seu filho, você esteve com a tua filha. Não, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça, por causa da saudade é muito grande. Né? Então, gente... É isso que ela está falando para ela quer dizer isso, né? Que ela está vendo que essa comunicação que ela teve por meios diferentes, né? Foi só para confirmar que já existia. Sim. Era real, né? Um contato real. Né? Gente, outra coisinha que agora me chamou a atenção aqui também, que ficou meio assim, mas antes de começar, né, a comunicação entre mãe e filha, quando o Kardec vai descrever, olha o bom senso e a prudência das duas senhoras. Né? A mãe querendo falar com a filha, procura a médium, que é amiga dela, mas olha o que ele diz, né? Elas com pouca experiência para semelhantes evocações. O que a médium faz? Procura o Kardec para assisti-las. Olha de novo aí, ó, prudência, bom senso, discernimento. Ela poderia simplesmente procurar a amiga, você é médium, o Dilson é meu amigo, tá? Eu procuro o Dilson, né? Mas a médium, nesse caso, ela se achou inexperiente para fazer sozinha. Pede o Kardec a presença, né? Para assessorar. Legal isso, me chamou a atenção isso aí. Eu não sei se eu teria experiência, Sérgio, vou te falar a verdade, de fazer assim, desse tipo, um diálogo direto, tá? Sim. Não, eu citei o teu nome porque estava na frente, né? Realmente não é fácil, não, viu? Pois é, mas muitos se atrevem, né? E ali, a médium, ela, não, vamos chamar o professor Rivaio. Essa mensagem eu posso ler. Eu não sei se no livro de vocês está, tem umas mensagens que são letra miudinha, outras são letras maiores. O meu não. O meu a outra estava muito miudinha. Posso ler? Eu só fazer um comentário. Quando você fala que
quando o espírito, toda vez que o espírito se manifesta, né, as outras religiões acham que é o demônio, né, que é o demônio. E até hoje, gente, eu trabalho com uma professora, ela fala, quando eu falo assim, que a minha mãe escreveu uma carta, ela fala assim, não é sua mãe, é o demônio. Porque o demônio sabe da sua mãe, sabe de você, não é. Aí eu falo, aí nunca mais eu parei de comentar, sabe? Porque... Ô, Terezinha, aí você fala para ela assim, eu amo esse demônio. Não, e quando eu vi ele fala assim, ela fala assim, porque é tudo espírito ruim, demônio, eu falo assim, mas você não pensa que a gente tem que perdoar esse demônio, que o demônio tá doente, ele vai ser nosso futuro amigo. Ela fala, queima, em nome de Jesus, está repreendido. Fala para mim, está repreendido. Eu falo, não, mas o demônio será nosso futuro amigo. Simplesmente ele está ainda no mal, mas um dia ele vai ser bom. Nossa, para que eu falo isso? É briga para a semana inteira. Ô, Terezinha, você tem que evitar falar isso em aula para os crentes. Não é bom, não, viu? Né? E outra coisa, né? É uma coisa esquisita que nessas igrejas aí, né? Só vai demônio, né? Nunca aparece um anjo, nunca aparece uma figura iluminada, um arcanjo, né? Um serafim, um querubim, né? Lá, deve ser muito ruim, só vai demônio lá, né? Só demônio. Bom, gente, quem vai fazer uma conversão? É a Edna. É porque essa letra aqui tá. Eu acho que quando é o Allan Kardec que fala, a letra fica miudinha. Aqui já não é, a letra está maior. Uma conversão, embora sob um outro ponto de vista, não será menor o interesse oferecido pela evocação seguinte. Um senhor que designaremos pelo nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, há muito havia perdido o pai, objeto de toda a sua ternura e de profunda veneração. O velho Georges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que marcam o homem de bem, posto professasse ideias materialistas. A este respeito, o filho partilhava das mesmas ideias, se não ultrapassava as do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O espiritismo não se adaptava a tais pensamentos. A leitura do Livro dos Espíritos, entretanto, provocou-lhe uma certa reação, corroborada por uma conversa direta que tivemos com ele. Dizia, se meu pai pudesse me responder, eu não duvidaria mais. Foi então que se fez a evocação seguinte, na qual encontramos diversos ensinamentos. A evocação. Em nome do Todo-Poderoso, Espírito de meu Pai, eu te peço que se manifeste. O Senhor está junto de mim? Sim. Por que o Senhor não se manifesta diretamente a mim quando tanto nos amamos? Mais tarde. Poderemos nos encontrar um dia? Sim, breve. Amar-nos-emos como nesta vida? Mas em que meio o Senhor se acha? Sou feliz. O Senhor reencarnou ou está errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentou ao deixar o envoltório corporal? De perturbação. Quanto tempo durou a perturbação? Pouco para mim, muito para você. Pode avaliar a sua duração de acordo com o nosso modo de contar? 10 anos para você, 10 minutos para mim.
mas eu não o perdi há tanto tempo. Não há somente 4 meses? Se você, como vivo, estivesse em meu lugar, teria sentido aquele tempo. Crê agora em um Deus justo e bom? Sim. A mensagem é longa. A gente pode comentar alguma coisa, né, Dilson? Então, ele conversou com o pai, né? Uma das perguntas que ele fez é como que ele estava, né? Ele falou que estava feliz, que era feliz, que ele queria o meio, né? Em que meio o pai estava, era feliz, né? E outra coisa, a sensação que ele experimentou ao deixar o corpo. Então, isso é muito comum, os espíritos falar que era perturbação, né? Interessante que ele pergunta por quanto tempo durou a perturbação. Ele falou que, para avaliar a perturbação, seria muito tempo para o filho e pouco tempo para ele, né? Aí ele fala, mas falasse em números, você falou o dobro, né? 10 anos para você e 10 minutos para mim. Aí ele fala, mas por quê? Né? Por que para mim demoraria muito? Né? Aí é interessante a gente ver isso. É mais por causa do sentimento, né? Ele quis dizer assim, se você como vivo, seria mantido aquele tempo. Se você como vivo estivesse em meu lugar, teria sentido aquele tempo. Teria sentido como 10 anos, né? Então, esse sentimento seria o sentimento da pessoa estar na matéria, o mal-estar da pessoa estar na matéria, e no caso de desencarnado, o mal-estar seria mais leve. Ou seria porque o pai é mais evoluído e o filho menos evoluído? O que vocês acham disso? Um sentiria mais forte a perturbação, outro sentiria mais leve, não é isso? Bom, o que dizem os espíritos, né, os amigos espirituais, é que o tempo é uma coisa fluida, né? E ele varia conforme a percepção do espírito, né? Ele passa mais depressa ou mais lento, de acordo com a percepção do próprio espírito. Então, a gente não pode falar que no mundo espiritual que o tempo é uma constante, que ele realmente é variável, né? Vai depender da instrumentalização, do adiantamento do espírito mesmo, né? É porque quando é uma pessoa ansiosa, se ela estiver esperando, a hora, 10 minutos para ela é muito tempo, né? Parece que é um dia. E uma pessoa mais tranquila, mais calma, já não sente dessa maneira. Seria isso? Edna, é simples fazer um teste, né? Basta você esperar sentado e esperar em pé, né? com o sapato apertado, né? Vários livros que eu já li falam que realmente a dimensão de tempo é diferente. Para a gente que é encarnado, parece que demora muito tempo. Mas quando o espírito está desencarnado, parece que o tempo passa mais rápido. Eu não sei se é o peso do corpo humano, eu não sei. Mas pelo que eu já li, é diferente. Quando a gente está feliz, num lugar feliz, no instantinho as horas passam, você tem que ir embora, não é? Quando você está esperando, igual o Dilson falou, em pé, com os pés doendo, aí parece uma eternidade, né? Então, é a percepção de cada um, o sofrimento. Bom, creio agora em um Deus... Oi. Só para eu tentar entender um pouquinho melhor aí o que vocês estão explicando. Esses 10 anos para ti e 10 minutos para mim, né, quando ele diz que aí o filho retruca, né, dizendo, mas o senhor desencarnou só tem 4 meses. Né? Como é que eu estou falando de 10 anos, né? Aí quando ele fala, se estivesses no meu lugar,
É como se o espírito, aí eu estou perguntando, porque eu estou realmente em dúvida, não sei se o entendimento é esse mesmo. Para ele, o pai, o sofrimento daqueles 4 meses do filho equivaleria como se fosse 10 anos. Enquanto ele, no plano espiritual, ele sofreu 10 minutos. Seria mais ou menos isso? Ou estou entendendo totalmente equivocado aqui? Célio, qualquer coisa relativa à percepção de tempo no mundo espiritual, foi como eu disse, ela não é constante. Então, nós temos aqui a velocidade da luz em 1.000 quilômetros por segundo, né? Já se sabe, né, que existe deformações no espaço-tempo, que eles chamam de buraco de minhoca, que a velocidade da luz ali deixa de ter uma ação, né? E também se sabe que a velocidade da luz não se aplica à matéria no estado quântico, né? Então, a verdade é que as constantes, elas estão presentes em determinados sistemas. Outros sistemas têm outros tipos de constantes. Ele quis fazer um paralelo, por exemplo, que 10 anos no mundo material equivale a 10 minutos no mundo espiritual. Porém, na percepção dele, né? Na percepção dele. E os espíritos mais evoluídos, eles podem ir para frente e para trás no tempo material. Tá? Isso aí já está comprovado lá com coisas do Dr. Bezerra de Menezes, lá tem um livro lá da Ivone Pereira, não me recordo qual o livro, né? Mas lá que tem um pessoal de Portugal lá, ele explica isso, né? Eu poderia viajar no tempo para ver aqueles acontecimentos apenas buscando a luz deles, né? Eu estaria assistindo aquilo lá que aconteceu há 400 anos atrás, né? Mas foi o que ele disse, mas eu preferi perguntar para o próprio espírito que ele me contou, né? Então, a percepção do tempo, ela não é constante, tá? Ela é constante dentro de determinados sistemas. E no mundo espiritual, isso aí essa regra é muito maior ainda, né? Os espíritos que têm um grau evolutivo maior, uma vibração maior, o tempo para eles passa diferente de nós, né? Passa bem diferente. Realmente eu não tenho como quantificar isso aí para vocês, mas quem sabe, né? Depois que eu desencarnar, eu volto para dar a minha opinião sobre a minha situação, né? Porque dos outros eu também não vou poder dar, igual o pai do menino. Tá bom, obrigado, Gilson. Agora, eu espero muito tempo para você dar essa resposta aí, tá? Não precisa ser agora, não pode demorar. Você vê que o tempo é tão diferente que mesmo quando a gente erra, né, os espíritos superiores fazem, ele tem a eternidade pela frente, quer dizer, aquilo que a gente acha que vai demorar muito para a gente conseguir aprender e resolver, às vezes na nossa percepção de tempo vai ser uma eternidade, mas para eles vai ser mais rápido. Bom, obrigado. Creio agora em Deus, justo e bom, porque ele é materialista, né, o pai, e o filho também. Sim, quando vivo na Terra, também acreditava. Eu tinha a presciência, mas não acreditava. Deus é todo-poderoso? Não subi até ele para avaliar o seu poder. Só ele conhece os limites do seu poder, porque só ele é seu igual. Ele se ocupa com os homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Se você fizer o mal, sofrerá. Serei recompensado se fizer o bem? Avançará em seu caminho. A gente vê que não fala em castigo, né? Ele fala assim, vai evoluir, né? Ou não vai sofrer. E as respostas dele, né, Hélio, todas elas são muito breves, né?
Breve. Sim, não, sim, não. Bem conciso. Bem conciso. Estou no bom caminho? Faça o bem e verá. Creio ser bom, mas seria melhor se um dia o pudesse encontrar como recompensa. Isso é o filho, né? O pai. Que esse pensamento o sustente e o encoraje. Meu filho será como seu avô? O filho que está perguntando, né, para o pai. A resposta: desenvolva suas virtudes e extirpe seus vícios. Filho, isso é tão maravilhoso que chega a não crer que nos comunicamos neste momento. De onde lhe vem a dúvida? Filho, é que, partilhando de suas opiniões filosóficas, fui levado a atribuir tudo à matéria. O pai: você vê de noite aquilo que vê de dia? Meu pai: então eu me acho na noite? Sim. Que é o que o senhor vê de mais maravilhoso? Explique-se melhor. Encontrou minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. O senhor volta a vê-las quando quiser? Sim. É penoso ou agradável que comunique com o senhor? É uma felicidade para mim. Se eu lhe puder fazer o bem, Voltando para casa, que poderia fazer para me comunicar com o senhor? Já que isso lhe dá prazer, serviria para que me conduzisse melhor e me ajudaria a educar o meu filho? Resposta: cada vez que um movimento o levar ao bem, eu ali estarei, inspirá-lo-ei. Calo-me com receio de o importunar. Pai respondeu: fale ainda, se quiser. Já que o permite, farei mais algumas perguntas. De que afecção o Senhor morreu? Minha prova havia chegado a termo. O Senhor contraiu o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente durante a noite? Bom, primeiro ele perguntou da enfermidade do pai, né? O pai não quis explicar por que ele adoeceu ou onde arranjou aquela infecção, só falou que era uma prova, né? Agora ele pergunta sobre ele, o filho, né? Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente durante a noite? Sabê-lo-á mais tarde. Considero minha afecção grave e queria ainda viver para os meus filhos. O pai: ela não é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixe a natureza agir. Ele quis dizer assim, que o filho tivesse confiança, não se preocupasse com a doença, né? Não é isso? Sob que forma o senhor aqui se acha? Sob a aparência de minha forma corpórea. Encontra-se no intercâmbio? Não. Encontra-se num determinado lugar? Sim, por detrás de Hermance, a médium. A médium era a Hermance, né? Poderia tornar-se visível? Não vale a pena. Vocês teriam medo. Interessante, ele está comunicando, mas se ele se fizer visível, tem medo, né? Aquele medo de espírito. O Senhor nos vê a todos aqui presentes? Sim. Quer dizer alguma coisa a cada um de nós?
Em que sentido me faz essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje basta. O efeito que esta comunicação produz, aí agora já é Allan Kardec explicando, né? O efeito que esta comunicação produziu no senhor Georges foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Numa sessão a que compareceu no dia seguinte, em casa da senhora Roger, sonâmbula, acabou de dissipar as poucas dúvidas que lhe podiam restar. Eis o resumo da carta que a respeito nos escreveu. Essa senhora entrou espontaneamente comigo em detalhes tão precisos em relação a meu pai, minha mãe, meus filhos e minha saúde. Descreveu com tal exatidão todas as circunstâncias da minha vida, lembrando mesmo fatos que de há muito me haviam sido varridos da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes desta maravilhosa faculdade de que são dotados os sonâmbulos lúcidos, que desde então foi completa em mim a reação das ideias. Na evocação, meu pai havia revelado sua presença. Nossa, aqui a letrinha agora mudou. Presença. Na invocação, seu pai havia revelado sua presença. Na sessão de sonambulismo, por assim dizer, eu era testemunha ocular da vida extracorpórea, a vida das almas. Para descrever com tanta minúcia e exatidão Estou parecendo menina de primeiro ano. E a 200 léguas de distância, aquilo que só de mim era conhecido, era preciso ver. Ora, de vez que isso não era possível com os olhos do corpo. Havia, então, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo da matéria, que podia ser esta coisa, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente do qual o corpo é simples envoltório, mas cuja ação se estende muito além de nossas esferas de atividade? Essas são as perguntas, né, que ele mesmo se faz, né? Porque ele encontrou com a senhora, né, com a outra médium, e ela falou detalhes, né, detalhes da vida, dos filhos, da saúde, coisas até que ele havia esquecido, né? Então, onde ele questiona, né, que como pode uma coisa dessa acontecer? Ela ler, né, ela saber coisas que aconteceram a uma distância muito grande, né? Porque ele morava no sul da França e estava lá devia estar em Paris, né, para fazer essas perguntas, para essas comunicações. Aí fala, atualmente o senhor Georges não só deixou de ser materialista, mas é um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados do espiritismo, o que se faz duplamente feliz pela confiança que agora tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa vocação, inicialmente muito simples,
não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do velho Georges reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil, mas já não é o séptico que fala. Reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, e retrata a unidade e o poder de Deus por essas palavras admiráveis. Só ele é seu igual. Ele que em vida tudo atribuía à matéria, diz agora, o corpo nada é, o espírito é tudo. E essa outra frase sublime, você vê de noite aquilo que vê de dia? Para o observador atento, tudo tem um alcance. É assim que, a cada passo, encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Então, algum comentário? Eu acho, Edna, que aí, né, é o que a gente vê em todos os lados, né? Tem muitas pessoas que recebem a comunicação dos seus entes queridos, né? Mas não continuam na religião que eles estavam, continuam com a crença que eles estavam, né? Não passam a ser espíritas, né? E outras, né, veem naquilo uma explicação por aquela inquietação que ele já tinha muito antes, né? Que foi demonstrada só... Aquilo ali foi um catalisador, né? Mas é que o espírito dele já tinha uma certa preparação, já estava em processo disso, né? Por isso que a gente vê que tem pessoas que recebem comunicações grandes, que elas reputam verdadeiras, mas continuam do jeito que estavam, né? Porque esse despertamento, né? Cada espírito tem um grau de maturidade, e ele precisa chegar nesse grau de maturidade para poder passar para frente, dar o próximo passo, né? Dilson, e a mediunidade? Essa mediunidade que a médium falou coisas acontecidas a uma distância longa, né? Seria psicometria, clarividência? Que mediunidade dessa médica que ele não comenta, né? Ele só fala a impressão que ele teve, né? Parece que ela contou coisas da casa dele, da família dele, né? Ele não entra em detalhes, né? Mas não parece, né? Então, mas mesmo assim, Edna, a gente tem visto, né? Você tem visto, todos nós temos visto que, embora tantas coisas tão patentes aí, as pessoas não vão assim abraçando o espiritismo de uma hora para outra, não. Realmente aquilo que está pronto, né? Questão de maturidade do espírito. Pode receber, às vezes, comunicação da família inteira, que ele não vai largar o que ele pensa, né? Edna, ela é uma médium sonâmbula. Kardec diz aqui no princípio, ó. Pois mas mesmo sendo sonâmbulo, deve ter uma especialidade, não? Eu acho que o sonambulismo, ela vai ver, ouve o que ela está vendo e vai narrando para ele. Seria um desdobramento ou uma Desdobramento. Sim. Aqui ela pode ter até estado com o pai dela, com o pai dele. Gente, já deu a hora, já estamos vencidos alguns minutos aí. Vamos agora encerrar, então, e vamos pedir alguém para fazer a prece final. Quem sabe a Terezinha ajuda a gente nessa condição aí, Terezinha. Na prece? Isso, a prece final. Tá sim. Quero até, novamente, pedir a vocês a vibração, a Aparecida está aqui, né? Segunda-feira vai tomar quimioterapia, né? Para que os benfeitores possam dar ânimo, coragem, força, né? Proteção para que dê tudo certo. Mas quero agradecer também, né? Vamos agradecer a Jesus
a espiritualidade amiga por esse estudo, né? Durante esse ano que nós fizemos o estudo do livro dos médiuns, e encerramos o livro dos médiuns, né? Que foi tão bom para nós, né? Tão rico para nós, e durante essa pandemia, nós que estivemos aqui através do estudo online, né? Mas que foi muito bom também. Então, agradecer a espiritualidade que nos ajudou, Jesus que nos ajudou, para que a gente pudesse terminar o livro. E agradecer também por nós termos começado o estudo da Revista Espírita, também um livro muito rico que vai nos ajudar muito. Que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que foi colocado para nós, né? Para que a gente possa estudar. Agradecemos, Jesus, por tantas bênçãos que nós recebemos em nossa vida, a bênção da saúde, da nossa família, da doutrina espírita. Em todos os momentos nós estamos recebendo bênção de Jesus, dos benfeitores. E que possamos, Jesus, estar sempre em sintonia com o alto, nos ajude a ter disciplina, a ter equilíbrio, que possamos estar sempre ligados a Jesus, né? E com a prece que o Senhor nos ensinou, nós vamos dar por encerrado o último estudo do ano, agradecendo e rogando as bênçãos para que no ano que vem nós possamos estar aqui animados, né? Com muita fé, corajosos diante das dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, da prática do mal e do mal que existe em nós mesmos, Senhor. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Bom, gente, então nós vamos nos despedir com avisos, né? Para quem chegou depois e para quem não pôde vir a essa reunião, nós recomeçamos o nosso estudo o dia 14 de janeiro de 2021, né? Fica esse aviso também para os internautas, aqueles que estão seguindo o estudo no YouTube, né? Que iremos postar esse aqui, e o próximo só ocorrerá em 14 de janeiro de 2021. Vamos agradecer a Deus também mais uma vez, né? E pedir que as bênçãos dele se possam estar com todos, e um abraço, né, para todos, que todos nós possamos passar um Natal de paz e de tranquilidade, segundo a vontade de Deus, que assim seja, né? Muito obrigado. Feliz Natal, Natal. meninas. Boas Tchau, festas. pessoal. Boa Feliz noite, Natal. boas festas. Boa noite. Tchau.